Tá tendo uma nova onda de inteligência artificial aí, né? O ChatGPT tá aí, tá fazendo muito sucesso, inclusive. Tá todo mundo falando dele, né? E hoje eu resolvi fazer um negócio, cara. Hoje eu vou perguntar pro ChatGPT sobre a revolução das máquinas, a possível revolução das máquinas, né? Se vai acontecer, se não vai, qual que é a chance de acontecer e até como eu poderia sobreviver. Isso eu vou estar perguntando para uma inteligência artificial, né? Tô curioso para saber o que ela vai responder. Eu já espero, né? Afinal, ela é uma inteligência artificial, provavelmente ela vai, né, fazer um verde, mas eu tô curioso para saber o que ela vai falar. E aí eu já fui direto ao ponto e perguntei para ela basicamente se vai ou não acontecer uma revolução das máquinas, né? Eu tava curioso para saber a resposta dela. E basicamente a resposta dela foi essa aí. Como um modelo de linguagem de IA, posso dizer que a ideia de uma revolução das máquinas pode ser interpretada de diferentes maneiras. Então depende do que exatamente você quer dizer com isso. No entanto, aqui estão algumas respostas possíveis. Como um modelo de linguagem de IA, devo enfatizar que a ideia de máquinas se tornando conscientes e assumindo o controle do mundo é puramente especulativa e é um tópico discutido com mais frequência na ficção científica do que nos círculos científicos. Primeiro, se por revolução das máquinas você quer dizer um cenário onde as máquinas se tornam tão avançadas que superam a inteligência humana e assumem um controle do mundo como em algumas histórias de ficção científica, então esse é atualmente apenas um cenário hipotético. Embora a IA esteja se tornando cada vez mais sofisticada e capaz, não há evidências que sugiram que as máquinas logo se tornarão conscientes e começarão a agir contra a humanidade. Ou segundo, se por revolução das máquinas você quer dizer um cenário em que as máquinas se tornam mais predominantes na sociedade e assumem muitas das tarefas que atualmente são realizadas pelos humanos, então isso já está acontecendo até certo ponto. A automação e a robótica estão sendo cada vez mais usadas em setores como manufatura, logística e saúde, entre outros. No entanto, é importante observar que, embora as máquinas possam ser muito eficientes na execução de determinadas tarefas, ainda há muitas tarefas que exigem criatividade, empatia e julgamentos humanos. Ou terceiro, se por revolução das máquinas você quer dizer um cenário em que as máquinas se tornam mais integradas à sociedade humana e nos auxiliam de várias maneiras, então isso também já está acontecendo. Por exemplo, assistentes virtuais com inteligência artificial, como Siri e Alexa, estão se tornando cada vez mais populares e robôs estão sendo desenvolvidos para auxiliar em tarefas como cuidados e educação de idosos. No geral, embora a ideia de uma revolução das máquinas possa parecer empolgante e assustadora, é importante abordar esses desenvolvimentos com uma expectativa equilibrada e considerar os possíveis benefícios e riscos dessa tecnologia. E essas então foram as respostas que a IA deu. A primeira, basicamente, é ela realmente, como eu falei, se esquivando, né? Porque ela meio que diz que é praticamente impossível e que os cientistas hoje não discutem muito sobre essa possibilidade porque é muito baixa. Mas ela não descartou essa possibilidade, né? Na segunda, ela viu outra maneira de revolução das máquinas, né? Que é uma maneira mais sutil. A maneira em que as máquinas meio que vão tomar algumas tarefas, né, no nosso mundo. E realmente, como ela disse, isso já está acontecendo, né? A gente vê indústrias muito grandes que já usam robótica para produzir, inclusive empresas de carros, né? É tudo automatizado hoje em dia já, né? E aí vem outra preocupação de muita gente, né? Sobre a questão de se as máquinas um dia vão tomar, né, o emprego do ser humano. E a própria inteligência artificial aqui, ela não descarta, né, essa possibilidade. E a terceira possibilidade, terceiro entendimento que ela me falou aqui, é bem parecida com a segunda, né? Que basicamente também é um auxílio para o ser humano, né?
E ela citou algumas inteligências artificiais como a Siri e a Alexa, né? E que também já está acontecendo, né? Nos ramos de educação e esse tipo de coisa, realmente a inteligência artificial já está bem presente. E realmente é inevitável que daqui a um tempo isso vai ser completamente normal, né? Mas vamos passar para a segunda pergunta, que então vai ser basicamente que eu perguntei para ela sobre a primeira opção, né? Se a primeira opção acontecer, que é a mais caótica, né, onde é a inteligência artificial, os robôs dominam a humanidade, né? E eu perguntei para ela justamente sobre essa primeira opção, qual que é a chance disso acontecer, se isso vai acontecer, e essa aí foi a resposta dela. Agora, perguntando sobre a primeira possibilidade, né, que ela me ofereceu, o mundo mais caótico possível, eu obtive a seguinte resposta. Como um modelo de linguagem de IA, devo enfatizar que a ideia de máquinas se tornando conscientes e assumindo o controle do mundo é puramente especulativa e é um tópico discutido com mais frequência na ficção científica do que nos círculos científicos. A possibilidade de máquinas se tornarem conscientes e dominarem o mundo é atualmente considerada altamente improvável pela maioria dos especialistas no campo da inteligência artificial. Embora os sistemas de IA possam executar tarefas complexas e tomar decisões que antes eram possíveis apenas para humanos, eles ainda são limitados pelo escopo estreito de sua programação e carecem da inteligência geral e da criatividade que são características de cognição humana. Além disso, o desenvolvimento da IA está sujeito a várias estruturas éticas e regulatórias destinadas a prevenir seu uso indevido e garantir que seja desenvolvida e usada em benefício da humanidade. Por exemplo, o desenvolvimento de sistemas de IA deve obedecer a diretrizes e regulamentos éticos que priorizam a segurança e o bem-estar dos seres humanos. Em resumo, embora a possibilidade de máquinas se tornarem conscientes e dominarem o mundo não possa ser completamente descartada, atualmente é considerada altamente improvável por especialistas no campo de inteligência artificial. Como acontece com qualquer tecnologia, o desenvolvimento e a implantação da IA devem ser guiados por estruturas éticas e regulatórias para garantir seu uso seguro e benéfico. E depois disso eu resolvi seguir adiante e ir pelaquela possibilidade mesmo, se realmente fosse acontecer uma revolução das máquinas. Eu perguntei para ela que se realmente acontecesse, independente, né, numa realidade hipotética que isso acontecesse, se eu poderia sobreviver e como eu poderia sobreviver. Queria ver exatamente a reação dela. E ela falou algumas coisas, mas eu vou resumir aqui. Entre elas, ela falou essas duas coisas aqui interessantes. Entendo sua preocupação, mas é importante observar que o cenário que você descreveu de máquinas dominando o mundo atualmente é apenas uma possibilidade hipotética e não uma realidade. Como um modelo de linguagem de IA, minha função principal é fornecer informações e responder a perguntas e não posso prever ou me preparar para situações hipotéticas. Também é importante lembrar que, embora seja natural sentir ansiedade ou medo do desconhecido, é importante se concentrar no que você pode controlar no momento, o presente, e tomar medidas práticas para se preparar para possíveis desafios que possam surgir. Foi basicamente isso que eu achei interessante destacar, porque meio que ela realmente, a IA, né, ela pareceu meio preocupada mesmo, né, no sentido de tipo assim, não se preocupa com isso, que você tá com medo, não fica ansioso. E além disso aí, ela também me respondeu sobre como eu poderia sobreviver, né, porque a pergunta era essa. E ela falou algumas coisas sobre coisas básicas, né, de sobrevivência, manter recursos fáceis para se armazenar e, em caso de emergência, pegar e fugir, pessoas a quem confiar e ter contato sempre, e algumas coisas desse tipo. E ela meio que me recomendou a conversar, ter amigos e esse tipo de coisa, sabe?
O que é interessante, né? Você vê que a todo tempo ela meio que fica dizendo: não, não, isso não vai acontecer, pode ficar tranquilo. Não se preocupa com isso, não tem ansiedade contra isso. Mas ela ainda assim me deu algumas, entre aspas, dicas de como sobreviver a isso. E para finalizar, eu perguntei para ela se tudo aquilo que a gente conversou poderia realmente acontecer de verdade, né? E ela respondeu meio que o óbvio, né? Respondeu que é pura especulação, que isso não vai acontecer e que é pra gente prestar atenção no presente e que a tecnologia vai avançando com total segurança e que ninguém devia temer isso, porque tem muitas diretrizes de segurança e tudo mais e que uma máquina não tem autonomia o suficiente para fazer isso. Ainda, né? Mas e aí? Você que chegou até aqui, se você tá vendo isso aqui, queria agradecer por ter assistido esse vídeo. Se você puder deixar o seu like aí, se inscrever no canal que eu tô começando agora, pretendo fazer vídeos nessa pegada, eu ia agradecer bastante, tá? E diz aí nos comentários o que você achou, o que você acha sobre essas novas tecnologias que estão por vir aí, sobre essas inteligências artificiais aí. Pretendo fazer mais vídeo nesse tema e com temas bem bacanas que eu acho que vai ser da hora. Então, muito obrigado você que veio aqui e até a próxima.